Bom dia a todos, mais uma vez. Prazer estarmos juntos. E eu gostaria agora de convidar a todos que pudessem abrir as Bíblias ou os telemóveis em Jeremias capítulo 17. Vamos ter a oportunidade de refletirmos juntos neste texto e depois participaremos da ceia do Senhor. Então, Jeremias 17, vou ler o versículo 1 e depois os versículos 5 a 10. Então, o versículo 1 diz assim: O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante, nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Versículo 5 agora. Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela liberdade que nós temos de cultuar ao Senhor e de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. E é isso que os nossos corações precisam, ser tocados pela Tua voz, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, para que sejamos transformados pelo Senhor, à imagem do Senhor, para a glória do Senhor. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse texto foi escrito por Jeremias. Jeremias foi um profeta claramente chamado e comissionado pelo Senhor para chamar o povo de Deus de volta a Deus. O povo estava corrompido moral, social e espiritualmente. O povo do Deus único estava imerso na idolatria, servindo a diversos deuses falsos. O povo do Deus Santo, e que tinha uma lei santa, estava totalmente entregue à imoralidade, à injustiça, ao pecado. Então Jeremias foi mais um dos profetas que advertiram o povo para que se arrependesse dos seus maus caminhos e voltasse para Deus. Caso contrário, haveria um julgamento e uma punição por parte do Senhor. Na verdade, o aviso era: arrependam-se, voltem-se para mim, porque senão uma potência estrangeira, e no caso era a Babilônia, irá subjugá-los. É interessante que o reino do norte, Israel, já havia anteriormente sido invadido pelo Império Assírio pelas mesmas razões. Foram avisados pelos profetas, mas não deram atenção, e a punição veio pela Assíria, que invadiu então o reino do norte, Israel. Mas mesmo assim, mesmo tendo já esse exemplo acontecido, o pessoal do reino do sul, de Judá, não se arrependeu, não ouviram os profetas e não ouviram Jeremias, que por cerca de 42 anos profetizou e avisou o povo.
Judá, nesse período de 42 anos, teve 5 reis. E Jeremias, com a mesma mensagem, com a advertência do Senhor, o aviso do Senhor para que o povo se arrependesse e voltasse para ele. Mas Jeremias tornou-se tão impopular que quase o mataram. Ele foi rejeitado até pela própria família. Mas, ainda durante a vida de Jeremias, o que Deus disse se cumpriu. A Babilônia cercou e invadiu Judá, levou cativo o povo. Foi uma tragédia. Jerusalém e o templo foram, um pouquinho a seguir, destruídos, incendiados. Foi uma grande desolação. Jeremias é também conhecido como profeta chorão. Ele lamentou e derramou muitas lágrimas em função do que ele passou pessoalmente, mas principalmente do que ele presenciou, a desolação do templo e de Jerusalém. Na verdade, escreveu um autor, foi Deus quem chorou através dos olhos do profeta. Bem, de forma resumida, este é o quadro do que estava a acontecer. O texto que lemos é uma dessas mensagens de Jeremias, um desses avisos de Jeremias, dadas por Deus ao povo antes, claro, do cerco e da invasão pela Babilônia. Ou seja, nesta altura desse texto, eles ainda tinham tempo de arrepender-se, de quebrantar o coração, de voltar-se humildemente para Deus e evitar a tragédia e o exílio babilônico. Nós sabemos que não foi assim, mas nesse momento desse texto, do capítulo 17, ainda tinham a oportunidade. Então vamos ver alguns aspectos desse texto. Vamos voltar ao texto. O versículo 5 e 6, eu vou reler, dizem assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade imortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Esta primeira afirmação do Senhor não significa que não podemos confiar nas pessoas. A ideia aqui não é esta. O que o texto claramente afirma é a ilusão, a obstinação, a teimosia do ser humano em querer gerir os vários aspectos da vida sem Deus, como se Deus não existisse. Ou seja, é o próprio humanismo em si. Tudo gira em torno do ser humano, das suas ideias, das suas vontades, dos seus desejos. E há várias maneiras de confiar nos homens. Então, Judá, naquela altura, já havia confiado em uma potência estrangeira com meios para sua proteção diante de ameaça de outras ações. E um outro profeta disse assim para Judá: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Então está aí uma forma de que, naquele momento histórico, o povo de Deus confia em outros homens, confia numa potência estrangeira, como se eles fossem capazes de salvá-los de qualquer ameaça externa, no caso. E precisamos estar atentos a isso. Nós sabemos que a nossa salvação decorre da graça de Cristo e não da conquista ou do mérito humanos. E a nossa lealdade é somente a Cristo e não podemos hipotecá-la a ninguém, a outra nação, a um político, a um partido político, seja de esquerda, de direita, de centro, seja lá o que for. Podemos ter as nossas preferências com respeito às preferências dos outros, mas nós sabemos que nenhuma pessoa ou nenhuma proposta política vai resolver os problemas fundamentais da humanidade ou trazer o paraíso de volta. Nós sabemos que é só o reino de Deus que pode trazer justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Esse pessoal confiou em outros homens.
a nossa segurança também não está numa boa conta bancária, ou em ter muitos bens, ou seja lá o que for, o que idolatramos. E o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós sabemos disso. É uma fábrica de ídolos. E esse povo estava a adorar diversos ídolos. E nós hoje também corremos o risco de adorar diversos ídolos e nos afastarmos do Senhor. Não um ídolo tradicionalmente conhecido, mas pode ser o dinheiro, pode ser o prazer, pode ser o sucesso, pode ser a carreira, pode ser uma pessoa, pode ser tanta coisa. Mas o que o texto diz é para nós não colocarmos a nossa confiança nos homens, nos meios disponíveis, mas colocarmos a nossa confiança em Deus. Então, claro, sem uma dedicação 100% a Cristo, nada termina bem. E a história deles não terminou bem. Mas também esse povo preferia dar ouvidos e confiar em falsos profetas, que contrariavam a mensagem de Deus dada por Jeremias, que falavam o que o povo queria ouvir, e não condenavam os pecados nem a idolatria que estava generalizada no meio do povo. Aliás, um outro profeta escreveu assim: se um mentiroso e enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho, de bebida fermentada, ele será o profeta deste povo. Ou seja, só coisas boas as pessoas queriam ouvir, né? Só não queriam ser confrontadas com o pecado, com o erro, com a idolatria. Então, o povo, em vez de ouvir Jeremias, que tinha uma mensagem dura e difícil, eles preferiam ouvir outros profetas que contrariavam, que eram falsos, mas que contrariavam a mensagem de Deus vinda através do profeta Jeremias. E nós somos assim mesmo. Nós, em geral, gostamos de ouvir só aquilo que concordamos, que já vivenciamos. E apreciamos mais os que pensam como a gente, mas temos dificuldades em dobrar o nosso coração à vontade do Senhor e em reconhecer os maus caminhos. Dependemos de tapinhas nas costas, de reconhecimento, de bajulação, e isso parece ser suficiente para a vida. Mas sem ouvir e seguir a Cristo e a sua palavra, as coisas não terminam bem. As coisas, de fato, não terminam bem. Mas o texto diz aqui, o versículo 5 ainda, que esta pessoa que confia na própria humanidade, no próprio homem, na capacidade humana, faz da sua humanidade mortal a sua força. Ou seja, a pessoa que confia na humanidade, na sua própria humanidade, está referindo à sua própria autossuficiência, a autoconfiança e a arrogância, que sempre foram problemas do ser humano. Alguns pensavam que, por serem o povo escolhido de Deus, nenhum mal poderia vir sobre eles, mesmo que cometessem toda a sorte de pecados e adorassem falsos deuses, ainda que tivessem quebrado a aliança com o Senhor. Mas isso não termina bem. Nós também somos assim, né? Pensamos que a verdade está conosco e com mais ninguém. A minha opinião é que é válida, não é? Temos a interpretação certa para tudo. Já sabemos tudo. Não preciso aprender mais nada. Eu já sei onde essa pregação vai chegar. Eu não faço mal a ninguém e ainda ajudo os pobres. É um grande auto-engano. E isto não acaba bem. O versículo 6 diz: ele será a pessoa que confia nos homens, que confia em si mesmo, na sua humanidade e se afasta de Deus. Versículo 6 diz que essa pessoa será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Pode projetar, por favor. A imagem de um arbusto no deserto. Eu sei que não está muito nítida, mas é um arbusto, uma árvore que não consegue se desenvolver. Obrigado, Tony. Ela não consegue crescer, claro,
não há água suficiente, ou se calhar não há água nenhuma, enfim, é uma árvore que não dá frutos, que não resiste às intempéries, ao calor propriamente dito, etc. Ou seja, isto não acaba bem. O homem que confia no Senhor é assim, ele não cresce, né? Não produz frutos, está sempre numa situação difícil, com uma sequidão interior. Esta é a situação. Por isso que eu repeti, não acaba bem. A confiança no ser humano, a confiança em si próprio, não vai acabar bem. Essa analogia das árvores feita por Jeremias ajuda muito bem a entendermos e talvez analisarmos que, se calhar, a maior parte da nossa vida cristã, nós andamos secos, né? Andamos secos. Andamos assim, confiando nas nossas próprias capacidades, seguindo pessoas em vez de Cristo. Isso não é desprezar as pessoas, eu já disse, mas achando que nós temos o conhecimento necessário já para viver a vida. Eu sei o que eu faço, eu sou dono do meu nariz e já sou salvo em Cristo, podemos pensar, mas temos uma vida assim, de um arbusto que não cresce, seco. E eu mesmo já vivi grande parte da minha vida cristã, sim, eu reconheço. Mas, por qual razão não dá certo? Por que razão esta vida de autoconfiança, de humanismo, de crer no humanismo, viver como se Deus não existisse, eu sem precisar de Deus, eu sei tomar as minhas decisões, eu sei chegar às minhas conclusões, por que não dá certo? Por que não termina bem? Jeremias, pode tirar, por favor. Versículos 1 e 9. Ao descrever o coração de Judá, na verdade, ele está a descrever o coração de cada um de nós. Ele diz assim: o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante, na tábua dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Percebem isso, a profundidade disso? Coração, uma tábua de pedra riscada com diamante, que é o objeto mais duro, né, da definição química, e que pode rasgar uma pedra, né? Então o pecado rasga, escreve, deixa marcas nos nossos corações. O nosso próprio pecado e o pecado que os outros cometem contra nós. Mais a influência dos deuses aos quais nos inclinamos. Como eu já disse, podem ser vários: dinheiro, sexo, sucesso, seja lá o que for, né? E danifica profundamente a nossa capacidade de viver corretamente. E condiciona a nossa existência, quer percebamos ou não. O pecado tem marcas profundas na nossa vida. E aí o versículo 9 diz, pode pôr o versículo 9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Né? Então Jeremias faz um diagnóstico aqui importantíssimo, né? Se o coração é enganoso, as nossas avaliações e conclusões, muitas vezes, ou na maioria das vezes, podem estar tremendamente erradas, apesar da nossa obstinação e da nossa teimosia. Podem estar distorcidas, incompletas, quando nós não temos uma noção da realidade maior que nos cerca. Por isso que precisamos testar, né? Precisamos testar as conclusões, as avaliações que fazemos, os desejos que emergem, tudo que brota do nosso coração, precisamos testar e submeter ao Senhor. Porque Ele diz no versículo 10 que Ele sonda os corações. Que Ele sonda, Ele sabe o que está aqui. Então, Senhor, me ajuda a ver o que está aqui de errado, né? Ajuda, porque senão eu vou viver uma vida de arbusto no deserto. Eu passei grande parte da minha vida,
a criticar sermões. Eu ouvia um sermão, achava os pontos fracos da mensagem, da pregação, né? E eu sempre impunha a minha razão, como se eu tivesse certo, né? Diante das afirmações e argumentos do pregador. Só que o problema era o meu coração. Naquela altura eu não cresci espiritualmente, eu não recebia nada, eu só criticava aquilo que eu ouvia. Um arbusto no deserto. Passei grande parte da minha vida assim. Eu lembro que chegava em casa da igreja e discutia com a minha mãe, porque alguns pontos do que nós tínhamos ouvido no sermão, porque eu não concordava. Eu sabia. Em vez de ouvir a palavra e absorver o que Deus tinha para mim, não. Coração enganoso. Coração enganoso. O humanismo é assim. Nos leva, quando cedemos ao humanismo, a confiar simplesmente nas capacidades humanas dos outros ou as nossas, nós somos como um arbusto no deserto. Uma poeta escreveu assim: o humanismo é desumano. É desumano porque chama o homem para o palco e lança sobre ele todos os holofotes. Aposta nele todas as fichas. Elege a vontade e as sensações humanas como guia, o saber humano como parâmetro, o homem como medida para todas as coisas. É desumano porque coloca sobre o homem um peso, sendo ele frágil demais para suportar, uma responsabilidade que ele é imaturo demais para assumir. Ela pegou muito bem esta condição, a nossa condição humana limitada. É isso. Mas o texto não fica por aí. O texto faz todo esse diagnóstico, né, do coração humano, mostra que confiar nas capacidades humanas, pessoais ou dos outros, a parte de Deus, não termina bem, mas mostra um caminho de bênção e de crescimento, de frutificação. Versículo 7. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. E o versículo 8 diz: ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Elmar, pode projetar essa árvore, por favor? Essa é uma outra árvore, verde, frondosa, as raízes vão beber do ribeiro, né? É uma árvore que dá frutos, é uma árvore que está preparada no ano da seca, ou seja, está pronta para enfrentar as adversidades da vida. A outra não tinha recurso nenhum para enfrentar as adversidades da vida. Essa árvore que representa, simboliza o homem que confia no Senhor, né? Que bebe da água viva, essa árvore vai sempre dar frutos para o Senhor. Sempre dar frutos para o Senhor. É um caminho de bênção, né? De crescimento, de frutificação. O outro é um caminho, como diz o texto, maldito, né? Não termina bem, não termina bem. Não termina bem. Eu quero concluir. Jeremias, pode tirar. Jeremias nos dá uma boa dica com esta analogia das árvores. Ele nos ensina a sabedoria de preparar, cultivar, corrigir a nossa condição humana para uma resposta adequada à revelação de Deus. Deus, que conhece e transforma o nosso coração, e o versículo 10 diz isso, através do seu Espírito Santo, ajudou-me, tem me ajudado ao longo dos anos a ser mais humilde e, diante da exposição da palavra,
eu passei a ficar atento, perguntando sempre a Deus o que Ele queria falar comigo e o que Ele quer falar comigo nos dias de hoje, independentemente do pregador. Quando nós abrimos a Bíblia e lemos a Bíblia, Deus está a falar. Deus está a falar. Então, aquela minha atitude de arrogância, de crítica, ao longo dos anos, Deus tem me ajudado a mudar e fala assim, o que o senhor quer falar comigo? Né? O que o senhor quer falar comigo com esse texto, com esse pregador? Ainda que eu possa discordar de alguns argumentos que ele usa, mas isso não é o caso. O que o senhor quer falar comigo? E isso tem me ajudado a crescer e a ver frutos desta palavra na minha vida. Como eu disse, contrariamente ao que eu fazia, ao que eu fiz, na verdade, durante muito tempo. Irmãos, tanto um arbusto no deserto, quanto uma árvore junto ao rio estão vivos. Mas não da mesma forma. O arbusto no deserto mal sobrevive, enquanto a árvore regada se reproduz abundantemente. O arbusto no deserto, é uma forma amaldiçoada de vida, pois só reage ao que é humano, confia no homem. A árvore, à margem do rio, é uma forma abençoada de vida, pois responde ao que é divino, aquele que confia no Senhor, e está, portanto, aberta à plenitude da vida. Eu acho que esta analogia nos ensina uma disciplina espiritual. Né? Posso analisar o meu coração com Deus, que conhece o que vai no meu coração, rever minhas atitudes, minhas conclusões, minhas opiniões, ser mais humilde, certo? Ouvir outras pessoas, ver se eu estou no deserto, se eu não estou a definhar, se eu não estou seco, né? Sem nada para oferecer, não tenho bebido da água, né? Da água da vida. Ou se eu estou, né? E ao perceber isso, eu posso fazer o possível para levar as minhas raízes para junto dos ribeiros, né? Para beber água. Isso é uma disciplina espiritual. Por exemplo, em várias áreas da vida, no perdão. Eu posso estar no deserto. Minha razão, e eu posso ter razões e argumentos para não perdoar uma pessoa ou várias pessoas por anos, até por uma vida inteira. Mas eu estou no deserto, estou seco, não cresço. Mas se Deus me mostrar isso, né, eu posso levar a minha árvore para junto dos rios, as raízes, né, para se alimentar de Deus, da sua palavra, confiar nele e obedecer a sua palavra e dar o perdão. Isso produz crescimento, produz fruto. E em todas as áreas da nossa vida nós podemos ter essa disciplina de ver, estou no deserto ou estou à beira do rio de água viva. E cada um pode analisar a sua vida nos vários contextos, nas várias situações em que se encontra no dia a dia, no relacionamento familiar, nos negócios, etc., em tudo, em tudo. Então, a analogia das árvores dá atenção às condições que são necessárias para crescer em Deus. Estar atento para não se tornar insensível à voz e à ação de Deus, buscando rios e afastando-se dos desertos. Que assim seja. Vamos orar? Vamos orar? Então, em oração silenciosa, faz um autoexame com a ajuda do Espírito Santo e pergunta a Deus, o que o Senhor quer me falar hoje? O que o Senhor quer que eu faça em resposta à palavra que foi lida e exposta? E pede, Senhor, som do meu coração e ajuda-me
a afastar-me dos desertos e a buscar os rios de água viva, para crescer, para ser abençoado, para frutificar para o Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo, que a aplica em nossas vidas. Amém. Amém.